exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. E hoje aqui no nosso quadro Artesanato Escolar, nós vamos receber pela primeira vez o Oscar Matella. Bem-vindo! Olá, obrigado. Fico Olha, feliz pelo direto convite. de São Paulo. Eu estou impressionado com os seus trabalhos ali. Tudo de papel. Todos eles em camadas de papel. Porque quando a gente fala, né, em paper cut, as pessoas acham que a gente vai cortar várias pecinhas e ficar colando uma por uma. Sim. Aqui eu trouxe um modelo para a gente trabalhar em camadas, ou seja, você corta uma folha, né, e você já tem as colorações por camada. Por exemplo, tem o gato, tem o peixe. Tá impressionante os detalhes. Você pode fazer isso, né, Camaleão. com o tema natalino, você pode fazer isso com os animais, com floral, com a foto da pessoa, por exemplo. Tem uma foto ali, Isso. né? Tem uma A foto. pessoa me manda a foto e eu faço em cima da foto. Que interessante. E tudo da mesma técnica. Tudo com paper cut, tudo cortado com... Eu gosto sempre de falar que o paper cut significa cortar papel, né? E a técnica original vem do Kyrie, onde é o desenho pela linha, que aí a gente tem esse formato aqui. Ah, entendi. Cortar papel, você pode cortar isso com tesoura, com Esse estilete, aqui com dá pra estilete de cortar à mão? precisão. Eu sempre cortei com esse. É E mesmo, esse daqui estilete? é o mesmo, né? São as sobras desses trabalhos aqui. Porque parece que você cortou numa máquina de corte. Não, é tudo na mão, ó. Que interessante. Então, com o estilete você vai criando esses espaços para depois trabalhar preenchendo. Isso. Interessante, interessante. Hoje você vai trazer essa temática de Natal, que eu acredito seja um pouco mais fácil do que os outros, né? É um pouco mais fácil no sentido de que se você entende a lógica, você vai conseguir fazer isso, né, no desenho natalino, você vai conseguir fazer isso nos peixes e em qualquer outro personagem que o seu filho, sua filha goste, né, vai conseguir trabalhar. Porque a lógica é a gente usar as camadas, ou seja, eu vou olhar o desenho, vou selecionar as cores que eu quero, né, e aí eu vou colocar isso numa determinada ordem, de conforme eu vou usar o meu desenho, Certo. e aí depois eu vou fazer o corte. Então fica muito mais simples se você entender a lógica de colocar nas camadas a ordem. Perfeito. Vamos ver então como é que você faz. Vamos lá? Primeira coisa, eu selecionei aqui, né, o molde, fiz a impressão dele. E aí eu peguei aqui 8 folhas. Eu sempre falo, né, que uma folha é a folha de base, é a folha única que eu não vou cortar. Tá. Vou colocar o meu molde em cima e vou prender ele tanto em cima quanto embaixo. Eu estou aqui colocando todas as camadas de papel. Por quê? Porque a hora que eu fizer o corte, eu vou fazer de todas elas. Então, ela começa um pouquinho mais difícil em relação à precisão que você coloca na mão, mas ela vai ficando mais fácil, porque depois eu vou tirando essas camadas. Então, aqui, como a minha folha de base ela é branca, eu vou pegar aqui as peças que eu quero cortar em branco. Certo. Terminei de cortar, eu vou pôr uma das folhas aqui, sem mexer no meu molde, e vou retirar a última folha. Tá. Então, aqui, vamos pôr, eu quero começar com esse pedaço aqui em branco. Ó, eu vou passar uma vez o estilete. Você vai perceber que ele não vai cortar todas as folhas de uma única vez. Mas isso não tem problema, eu posso ir cortando várias, ó, Por camada. por camadas. Assim você otimiza material, né? Otimiza tempo. Sim, porque ele vai, você não vai perder aquele tempo colando pecinha por pecinha. E aí você vai perceber que, por exemplo, algumas folhas, elas parecem que não tem corte. Por exemplo, a primeira folha que eu tiro, vamos supor, eu tirei aqui todas as peças, ó, tá vendo? Saiu, eu fico com um espaço vago aqui. Certo. Ó, tá vendo? Consegue ver o meu dedo aqui? Aham. Né? E aí, vamos supor, terminei aqui o branco. Tá. O que eu vou fazer? Vou pegar essa folha e vou colocar ela aqui. Por que eu estou usando essa ordem? Porque quando eu vejo o meu desenho, eu sei que o verde ele está ao redor do branco, ou do amarelo e do vermelho. Tá. Então eu sei que o amarelo e o vermelho são as duas últimas folhas.
fora o branco. Certo. Por quê? Porque ele tá ao redor do verde. Se eu cortar o verde primeiro, eu vou acabar extraindo essas bolinhas de Natal e aí ela vai ficar desmantelada e aí eu vou precisar colar de novo. Então, o que Entendi. acontece? Aí você vê essa folha aqui, você fala, Oscar, tem pouco corte. Realmente, tem pouco corte, ó. Aham. Né? Que é só o que é a parte branca de dentro do meu personagem. Certo. Mas, quando eu venho com uma sobreposição, ele ganha outros espaços, ó, tá vendo? Porque aí as outras camadas estão cortadas. Ficam preenchidas. Ela acaba preenchendo pela cor, né? Certo. Ah, então você... É diferente do como eu tinha imaginado. É o que você falou. Eu achei que você ia colar pedaço por pedaço. Não, aí, ó, por exemplo, aqui eu terminei, né? Continuei cortando todas as Certo. partes que eu quero do Tá. vermelho. Vou tirar a última camada e vou colocar aqui. Sobrepõe. Sobreponho. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, tudo que eu tiver que cortar vai ser o corte em vermelho. Então eu sempre Tá. vou ter que imaginar o seguinte, eu estou Qual cortando a parte do vermelho? né, a parte do vermelho que eu quero, mas a Uhum. folha vermelha em si, a cor que eu quero em si, ela não será cortada. Entendi. Né? Então, Entendi. quando eu começo exatamente Porque é pensando o que nisso. vai preencher, né? Que é o que vai preencher. Ó, aqui vamos supor, vou fazer mais Por uma. isso que é legal você ir tirando, né? Você vai tirando e aí o cuidado que você tem que ter é retirar a peça sem mexer no molde. Porque Certo. se de repente você fala, dá para cortar, né, uma por vez? Dá. O problema é você encaixar o molde certinho na posição de uma forma que ele não movimente. E aí, se você achar interessante depois, você também pode trabalhar com elevação, que aí torna o trabalho muito mais interessante. Nossa, mas é interessante essa técnica. Eu Terminei não aqui, conhecia. extraí tudo que eu tinha de vermelho. O que Certo. eu vou fazer? Eu vou tirar a minha minha última folha, tá vendo? Perfeito. Sem mexer no molde, sem mexer nas camadas superiores. Ótimo. E vou sobrepor. Posiciona lá. Posiciono lá. Olha o vermelho como já destacou. Aí ele vai ficando muito fofinho, porque você vai Aos visualizando poucos você vai vendo, né, as partes. aos poucos. Você já trouxe um adiantado aí, Esse ó. daqui já é O final, o né? final. Né? Mas eu gosto de Que sempre legal. visualizar isso aqui. Vamos começar aqui. Como na que parte... fica a última, hein? Ó, esse daqui é a Isso, mesma, né? Certo. Aí o que eu vou fazer? Vou cortar de novo, tirar toda a O parte que você do quer clarinho. que destaque o verde. Exatamente, desse verde. Aí o que destaca essa cor? Exatamente. Vou colocar aqui, vou cortar agora tudo que eu quero que fique nessa cor begezinha. Tá. Então aí eu vou cortar. E ela vai Certo. ficar a última folha. Quando eu terminar, ela fica assim. Tá. E aí vem mais uma vez. O que eu quero, né, nessa cor marrom? Aham. Aí eu corto aqui o meu molde. Lembrando que tá todos eles juntos. E aí vem o preto. Perfeito. Tá E aí- quase formando. Tá quase formando. Olha Né? que No legal. Instagram eu gosto até de brincar, né? Eu coloco a última folha e falo assim, o que vem por aí? Né? Que animal que é? Porque aí a pessoa Vai formando, né? imaginando aquilo, né? A primeira Aham. camada, o que tem, né? E tal. E aí quando te chega no final, você vai ter só a sua folha, né, de Como máscara, uma moldura, né? com uma moldura. Você vai acabar extraindo exatamente essa partezinha, ó, tá vendo que ela encaixa Fica perfeitamente desse aqui. jeito. Fica desse jeito. Olha lá, ó, no final, ó. Segura aí. Assim, fica desse jeito então na última parte, porque daí você vai destacar tudo. Exatamente. Porque, ó, se a gente pega o molde para visualizar, a gente tem aqui ó, as marcas de Aham. todas as peças que a gente vai tirar. Mas Certo. essa linhazinha aqui, ó, de contorno, É que o que é essa fica. linha aqui. Certo? É a última coisa que a gente vai tirar, porque ela é Aham. a linha que eu quero em preto. Perfeito. Tem alguns trabalhos, por exemplo, lá, né, que você vai ver, que não tem o contorno em preto. Uhum. Né, que eu não tenho. Aqui, como a gente está trabalhando um tema mais infantil, mais quadrinhos, aí eu achei Certo. legal manter. Tá. Mas nada Às vezes impede. quer fazer um acabamento mais fino, como o caso das outras, daí não precisa. Não precisa. Se você quiser Tá. uma coisa mais adulta, né, e mais próxima, né, de uma Porque cor aqui com a você outra, vai sem destacar e vai problema. colocar aqui. Vou destacar Vamos e vou ver. sobrepor com a Vamos ver nossa como é que última vai parte. ficar, ó. Ah, quer ver? Tira e coloca de novo, Oscar, por favor.
Certo? Aí agora, olha lá, pode pôr. Vamos ver. Uau! Que legal! Muito interessante. Olha, você me enganou, porque eu achei que fosse feito de outra forma. Quando a gente fala paper cut, as pessoas acham, né? Ah, eu vou ficar cortando pedacinho, Sim. colando. Aí pega, né? Que acaba sendo aquele muito tempo. mais trabalhoso, né? Fica sendo tempo muito mais trabalhoso. E dependendo da prática da pessoa, acaba ficando cheio de marca de cola, né? Às vezes Sim. você quer colar, né, aquela estrelinha ali, aí você não dá o contorno certo, ela desloca, anda. Eu acho muito mais trabalhoso. É verdade. Uma curiosidade minha, aquela foto ali, olha, quantas camadas tem ali na foto? Vamos pegar? Pode pegar? Pode, claro. E aí? Porque é muito interessante essa técnica, é novidade, acredito eu, se não me falha aqui a memória, é a primeira vez que a gente traz aqui no nosso programa. Então vamos ver. Olha que interessante, você pegou uma foto e aí fez também as camadas. Corte, ó, tá vendo? Tudo à mão, hein? Tudo à mão. Uau! Aqui, como é só um detalhe nessa cor, eu achei melhor não usar uma folha inteira. Certo. Mas mantive o lábio dele só com aquela colagem, ó, tá vendo? Aí eu vou separando pelas sombras. Gente, isso é uma obra de arte. Que legal! 4 cortes, mais a folha de base. Traz o 5. peixe lá pra mim, produção. Já que você permitiu desmontar a sua arte assim, que na verdade, ó, pronto, já posicionou, agora voltou lá, ó. Mas eu gosto exatamente disso, de mostrar como que é feita a construção dessas peças. Porque quando você coloca isso num quadro, né, exatamente, algumas pessoas olham e falam assim, ah, mas é uma impressão. Sim! Aí tem que parar de olhar de perto, Analisar. né, analisar para ver que o volume do papel, a gramatura do papel, né, a qualidade do papel, porque não é qualquer papel. Qual que é a gramatura que você usa? Aqui a gente estou trabalhando com 120. É, não é tão grosso, né? Não. Mas dependendo do trabalho, por exemplo, né, tem trabalhos que eu já faço com volume, que aí eu faço com o 180. Nós estamos passando o Instagram do Oski, vai lá, entre em contato com ele, gente. Acompanhe o trabalho. Quer ver? Pode virar para você, vamos ver. Vamos ver o peixe, eu achei muito lindo, muito lindo. Esse peixe, ele tem uma qualidade de ser feito no papel neon. Ou seja, Tá. na luz negra ele muda completamente a cor. Ah, que legal! Olha que interessante, gente. Que surpreendente. Ó, essa daqui é brincadeira que eu coloco lá no Insta, né? Falo, né? Aham. Que imagem que é essa? O que que vem por aí? E aí depois, no final do dia, né, é que eu mostro o restante. Muito bem. Uau! Quer dizer, eu imaginei até que fossem ter mais camadas. Mas não, é a impressão que a gente tem mesmo, né? A gente tem essa impressão porque, por exemplo, aqui, ó, o roxo, ele tem aqui e tem aqui. Exato. Então, significa 2 folhas? Não. Significa que elas estão só distantes, mas o corte, né, tá ali espaçamento preenchido com outra cor. E o interessante é que dá uma dimensão, Dá. né? Mostra o detalhe do gatinho ali na peça pronta lá, ó. Olha o gatinho, que lindo que está também com essa técnica aí de paper cut. É assim que se fala? Isso. Parabéns, viu? Parabéns, você é um artista, viu? Eu escolhi o termo, né, em inglês, né, o americano, justamente porque ele possibilita isso, trabalhar com mais camadas. Se eu for pegar o termo original mesmo, ele seria em japonês, que seria o kirie, e seria exatamente isso daqui, o corte em linha. E aí ele fica um pouco mais, acho que, limitado no sentido de eu gosto de trabalhar com cor, eu gosto de trabalhar com volume, eu gosto de trabalhar com profundidade. Então eu falei, não, vou usar o termo mais americano. Acho que foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns, você é um grande Eu que artista. agradeço. Adorei essa técnica, Obrigado. viu? Seja sempre bem-vindo aqui, tá? Muito obrigado Feliz de mesmo. estar aqui. Obrigado mesmo.